E alguém meça o tempo também, né? Oi? Aqui, eu sou atlética não praticante. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Não sei se o senhor vai lembrar, ontem eu estava aqui com um amigo meu que não é adventista, o senhor nos chamou para ser soldados aí na frente. E ele faz faculdade comigo, e filho de pastor da Assembleia de Deus. E um dia desse ele me levantou a seguinte dúvida. Vou abrir a Bíblia aqui em Gênesis 3,16. Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodos os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. A dúvida dele é a seguinte: na Bíblia dele a tradução é multiplicarei a dor do parto. Ele quer saber se antes disso aqui, antes do pecado, antes de Adão e Eva terem comido o fruto, se Eva já havia engravidado, se ela já teria tido filhos. Tudo dá a entender que não, porque diz o capítulo 4, verso 1, diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Essa expressão no hebraico, adquiri um varão com auxílio do Senhor, é uma expressão de entusiasmo, dá a entender que era o primogênito dela. Sendo primogênito, não houve outros filhos antes de Caim. Como Caim nasceu depois do pecado, então presumo que não houve filhos antes disso aqui. Eu não sei o microfone como é que está. Aqui, ó. Então, que tem uma aqui, já vou lá para o outro lado. Aqui também. Se houvesse mais um microfone, talvez facilitaria, né? Que eu ficava de um lado aqui. Tem mais um microfone sem fio, será? Então, boa tarde, pastor. Boa tarde, mas eu não estou sabendo onde você está. Pronto, sim, agora sim. Então, a minha pergunta é sobre Ezequias. Ezequias, ele estava predestinado a morrer. Ele estava com uma doença. E ele pediu a Deus mais alguns anos de vida, e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. E ele teve um filho, e esse filho foi muito ruim. Tipo, ele matava, ele queimava as pessoas. Aí a minha pergunta é: por que Deus permitiu que ele tivesse esses 15 anos de vida e permitiu que ele tivesse esse filho, se esse filho é ruim e Deus sabe de tudo do futuro? Essa pergunta é análoga a uma série de outras que podíamos fazer. Por que Deus permitiu Adolf Hitler nascer, sabendo que ele ia praticar o mal e matar 6 milhões de judeus? Por que Deus permitiu tantas coisas? Eu acho que Deus permitiu desde lá de trás, quando alguém podia perguntar por que ele permitiu criar Lúcifer, sendo que Lúcifer viraria Satanás. Eu respondo com alguns elementos para você. Letra A: porque Deus não duela com o seu caráter. Quando Deus diz na Bíblia que Ele nos dá o livre arbítrio, ou seja, Ele nos dá o poder de escolha, isso tem que ser real. Eu vou explicar o que eu quero dizer para vocês. Vamos supor que eu vá dar aulas aqui no IPAI, e eu chego no primeiro dia de aula e digo para os alunos assim: olha, vocês podem escolher se querem fazer matéria comigo ou não, se eu sou um bom professor ou não. Vocês vão me dar 0 ou 10. Uau, não tem nem 7, é 0 ou 10. E eu prometo a vocês que todas as notas que vocês me darem, eu vou levar até o professor Elias, para que ele saiba o que vocês pensam a meu respeito. A princípio os alunos pensaram assim: uau, esse camarada, ele é muito autoconfiante, porque ele deixa os alunos dizerem no papel o que dizem, o que acham dele ou não, e promete que vai levar para o diretor da escola. Aí cada um começa a dar a sua nota lá, 0, 10, 0, 10. Até que depois eu pego aqueles papéis todos e vou para a sala do diretor. Só que nesse ínterim eu passo na minha casa. E lá eu começo a separar as notas. Que bom, já comecei bem, me deu 10. Outro 10. E um 0 aqui, né? Tudo bem, deixa eu colocar aqui do lado. Outro 0. Opa, nota 10. Outro 0. Outro 10. 0, 0, 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 zeros. Finalmente um 10. E depois que eu separo em 2 pilhas os zeros e os 10, sabe o que eu faço? Eu pego as notas 0, jogo no incinerador, queimo tudo. E as notas 10 eu levo para o professor Elias. Que impressão o professor Elias vai ter? Que 100% dos alunos me aprovam. Mas isso é uma grande mentira, porque houve muitos que não me aprovaram, mas esse simplesmente eu destruí. Da mesma maneira, Deus faria se Ele só deixasse vir à existência aqueles que não fossem
rejeitar o seu governo. Se Deus não permitisse que Lúcifer viesse à existência, porque ele iria rejeitar o seu governo, se Deus não permitisse que o filho de Ezequias viesse, porque ele rejeitaria o seu governo, Deus estaria fazendo a mesma coisa que eu. Ele diria para nós assim: vocês têm o livre-arbítrio para me escolher ou não, mas na verdade, só nasceria quem não iria rejeitá-lo. Então o livre-arbítrio seria uma mentira. E Deus não duela com o caráter dele. Se ele dá o livre-arbítrio, ele é real. Nascem pessoas que ele sabe que vão rejeitá-lo e pessoas que ele sabe que vão aceitá-los. Mas ele não tira o nascimento daqueles que vão rejeitá-lo, porque o livre-arbítrio é real. Mas ao mesmo tempo que alguém me pergunta, tá, mas e a dor que essas pessoas que o rejeitam provocam, como Hitler? Eu pergunto de volta, quem pagou o maior preço? Foi Cristo. Porque todos esses que sofreram na mão de Hitler ou de qualquer outro inimigo da verdade de Deus, o sofrimento deles durou essa vida, e na manhã da ressurreição eles vão ressuscitar sem nenhuma cicatriz das marcas do pecado. O único que vai ficar para toda a eternidade com cicatrizes do pecado na sua mão é Cristo, e retido no corpo humano por amor de nós. Por isso Deus não impede o nascimento. Mas quando nós perguntamos por que Ele permite, quem pagou o maior preço? Foi Ele. Espero ter ajudado aí. Perdão? Sim. E a consequência está aqui até hoje, exatamente. Deus não tirou. Não tirou. Sim, ele não cria o mal, ele permite. Ele permite. Viu? Aí eu sei que tem um texto na Bíblia que fala assim, eu faço bem, eu crio a luz e crio as trevas. Eu faço bem, crio o mal. Mas a palavra mal que está ali em Isaías é ra. Ra ali é mal de guerra, não é mal de maldade mesmo, vocês entendem? De maligno, de diabo, mal com U. Oi? Não precisa não, tá bem. Mais uma água. Rodrigo, a expressão aqui no verso 24 de Mateus 19... Deixa eu abrir aqui também. Mateus 24, verso 19. Ok, Mateus 24, verso 19. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar num rico no reino dos céus. Mateus 24, 19? 19, 24. Ah, 19, 24. Capítulo 19, verso 24. Essa expressão aqui seria uma espécie de senso de humor de Jesus, respondendo a pergunta, porque até pouco tempo eu entendi que Jesus era um cara sério demais, carrancudo. Tem algumas expressões desse sentido? Com certeza. Humorísticas de Cristo na Bíblia? Uma vez eu fiz até um programa sobre isso, sobre o senso de humor na Bíblia. Em primeiro lugar, eu não acho que Deus é um ser sisudo. Deus tem um grande senso de humor. A prova maior é que Ele me criou, eu sou uma piada. Um Deus de mal com a vida não criaria alguém. O humor, o senso, o riso faz parte de Deus. E você tem razão, existem várias expressões no grego do Novo Testamento, mesmo na Bíblia hebraica, que demonstram humor da parte de Deus e, no caso da suscitação, da parte de Jesus. É lógico que o humor deles é diferente do nosso. Por exemplo, quando a gente... Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês hoje, ou mesmo eu, virmos um filme do Charlie Chaplin, dando cambalhota, caindo, pouquíssimos de nós, praticamente ninguém, irá rir. Mas quando nos anos 20 esses filmes foram exibidos, todo mundo morria de rir de Charlie Chaplin dando cambalhotas. Quando os Trapalhões tinham o Renato Aragão lá atrás que caiu, todo mundo ria. Hoje não tem mais graça. O humor muda de tempo para tempo e de local para local. Tenta rir com o stand-up americano. Mesmo que você entenda o inglês, não faz muita graça, mas os americanos riem. Eles não rirão, talvez, da nossa piada. No Oriente Médio, da época de Cristo, uma das características do humor era o exagero. Quando você queria responder uma coisa de maneira bem-humorada, você exagerava. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Qual é o homem que, se o filho te pedir um pão, vai trazer uma pedra? Se ele pedir um ovo, vai dar uma cobra. Vocês entendem? Quer ver um outro exemplo de humor na Bíblia? Daniel. Desculpe, a minha coriza aqui já começou e eu esqueci o remédio lá em casa. Daniel capítulo 3, que fala da fornalha ardente. Olha como é que Daniel também usa o exagero como humor. Vamos ler aqui o verso 3.
O verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viesse a consagração da imagem do rei Nabucodonosor. Aí vem o verso 3. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais para a consagração da imagem do rei Nabucodonosor. Verso 5. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda a sorte de música, vos prostrareis. Verso 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda a sorte de instrumentos, perceberam? E lá e vai o tempo todo assim, ó. Aqui, ó, verso 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto no qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa... Isso aqui é humor. É uma maneira do profeta Daniel mostrar que o rei estava desesperado e ninguém prostrava diante da imagem dele. Então isso aqui é humor. O exemplo que você tem também é um senso de humor. Então Cristo era um sujeito bem-humorado. E eu complemento dizer que se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Obrigado, eu já pedi. Pode perguntar. Obrigado, viu, linda? Eu aceito. Alegra. Pode falar. Bom, Não filme isso não, mostra o povo lá, ó. Tem muita coisa pra você filmar, fica filmando aqui. Uma vez eu estava pregando em Portugal. Nossa, mas também não exagera, né, pastor? Eu vou contar para vocês. Eu tenho uma velha amiga que me acompanha já, que é essa tal da alergia. E é muito ruim. Uma vez eu estava pregando em Portugal. Uma irmã, eu estava assim, com o nariz como agora, né? Aquela coisa, vai, não vai. Aí a irmã assim, por favor, levantou, arruma um lenço que o pastor está com o nariz a pingare. Então vamos lá. bom, Rodrigo, boa tarde. Eu estava procurando a passagem aqui, salvo engano, Atos 13. De qualquer forma, na pressa não encontrei. Num determinado momento, o apóstolo Paulo, ele estava voltando para Jerusalém, já havia avisado os contemporâneos dele que ele haveria de morrer em Jerusalém. E um profeta o encontrou. O apóstolo Paulo morreu em Jerusalém? Não que morreu, ele estava retornando para Jerusalém e que já sabia que era um caminho de morte, que ele não voltaria mais. Que de lá ele foi para Roma, e um profeta atou os braços e os pés dele, dizendo assim: farão os moradores de Jerusalém a este homem. Eu creio que esteja em Atos, não me recordo agora. A pergunta, na verdade, se desdobrariam em duas. Primeiro, era o plano de Deus de que ele viesse a morrer? Deus sabe de tudo, é onisciente. Paulo, né? Já era o plano dele que Paulo viesse a morrer? Ou de alguma forma ele foi avisado pelo Espírito Santo para que não descesse a Jerusalém e não sofresse a morte que teve no final da vida? E o desdobramento da segunda pergunta seria: se alguém recebe... Ele já achou a passagem aqui. Atos 21, 11. Então, por favor, Atos 21, 11. Enquanto isso, eu ganhei tempo abreviado. Por favor, continua que se de repente... Obrigado. Exato. Exato, obrigado. Eu vou ler para toda a igreja, eu acho que ele é um pouco baixo. Atos 21, 11. 10 e versículo 11. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta, de nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo: assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Deus já tinha avisado através do Espírito Santo que Paulo era um caminho sem volta. Avisou para ele não ir, ou já era o plano de Deus? Entendi.
Você falou ele que tinha essa escolha. pergunta desdobrava em duas. Sim, e no nosso campo fático hoje, se você de repente tiver um sonho, e esse sonho se concretizar, uma pessoa muito temente a Deus, muito... digamos que ela esteja em verdadeira comunhão com Deus, e o sonho se concretizou. Qual foi a finalidade do sonho? Foi para avisar que Deus está no controle, ou era para que ela ouvisse a Deus e não seguisse em frente? As duas perguntas que você fez, elas se resumem naquela velha problemática, como saber a vontade de Deus. Seja para a minha vida, seja para a igreja e em vários outros pontos. Eu costumo dizer que a vida é como se fosse um jogo de ludo. Vocês conhecem ludo? Né? É um jogo que fica atrás da dama e são quatro jogadores que jogam. Na vida é a mesma coisa. Não nessa ordem, eu vou colocar os jogadores que jogam, não que eles jogam cada um nessa ordem, às vezes a ordem muda, tá certo? Um jogador que joga o ludo sou eu mesmo, com as decisões que eu tomo. Eu poderia ter tomado a decisão de não ter aceitado o convite de estar aqui, vocês teriam uma outra programação aqui hoje à noite, talvez alguns que vieram aqui não viriam, outra coisa aconteceria. Eu tomei minha decisão. Um segundo jogador que joga no ludo da vida é o acaso. Há coisas que acontecem por acaso. Carros furam pneu, chaves somem. Ontem eu perdi o caminho para entrar aqui. São coisas que acontecem. Há também um terceiro jogador, que é o próprio diabo, que ele também joga. Ele joga tentando atrapalhar os planos de Deus, ele joga tentando tirar você dos caminhos de Deus. E um quarto jogador, que é o próprio Deus, que também joga. Esses quatro jogadores estão interagindo na vida de cada um de nós. E a nossa vida está em contrapartida, interagindo com a vida do outro, do outro e do outro, e dos milhares que existem, dos milhares que já foram, e dos milhares que ainda virão antes da volta de Jesus, porque tudo é uma questão de decisão. Imagine talvez, se Juscelino Kubitschek não tivesse decidido construir Brasília, Brasília não existiria. Talvez um casal que resolveu se encontrar em Brasília, e trabalhar em Brasília, se conhecer, casar e ter filhos lá, essa família não existiria, e assim por diante. Se algumas pessoas não salvassem alguns judeus da Segunda Guerra Mundial, talvez algumas famílias descendentes desses judeus não existiriam. E assim vai. Então, nessa confluência toda, o interessante, algumas coisas aparentemente contraditórias acontecem. Deus avisa e mesmo assim a coisa acontece. Porque Deus está mostrando que os quatro jogadores estão atuando. Mas nenhum deles será determinante. O que determina é a vontade do ser humano. E o projeto final de Deus. Então, por exemplo, não era plano de Deus que Israel ficasse 40 anos no deserto. Mas uma vez que houve a falha lá, eles tiveram que passar 40 anos no deserto. Não era plano de Deus que Babilônia atacasse Jerusalém. Mas uma vez que Babilônia atacou Jerusalém e destruiu Jerusalém, que Deus já havia prevenido que aquilo ia acontecer se o povo não fosse fiel, Daniel vai para a Babilônia e acaba escrevendo uma maravilhosa obra profética de 12 capítulos, que hoje é um dos estudos principais da Igreja Adventista. Então, coisas que Deus não deseja acabam acontecendo, e Deus vai montando as peças de tal maneira que, sem quebrar o livre-arbítrio de ninguém, nem mesmo do diabo, Ele torna todos, até o diabo, agentes do seu plano final. Sem quebrar o livre-arbítrio deles. Percebeu a questão? Por isso eu não devo me surpreender de surgirem situações aparentemente contraditórias. Um sonho prevenindo não vá, e o outro, uma vez que você foi, eu vou tirar disso aqui uma bênção. Percebe? Eu posso dar um exemplo da minha própria vida. Se eu olhasse em termos de uma relação sexual como Deus planeja, eu não fui desejado por Deus. Porque minha mãe e meu pai não tinham temor do Senhor, não tinham nada. Se encontrar de maneira fortuita, é meio vergonhoso contar isso. Mas lembra que eu falei ontem que não é só o currículo Lattes que dá autoridade, é a vida? E numa bebida e outra lá, ficaram muito alegres, ficaram altos, começaram a namorar, tiveram uma relação e minha mãe ficou grávida. Se eu falar que Deus quis aquela relação sexual deles ali, eu vou falar que então Deus apoia todo tipo de sexo ilícito. Se eu falar que Deus não quis aquilo ali, então o que eu sou? Fruto de um acidente? Eu prefiro dizer, Deus não quis aquilo, mas uma vez que aquilo que Deus não quis aconteceu, Ele deu um jeito de tirar uma bênção dali e eu me sinto abençoado. Deus não queria que Paulo morresse daquele jeito. É possível que Paulo tenha sido precipitado
a vontade de Paulo assim, eu quero ir para Roma, mesmo sabendo que eu vou morrer lá, porque eu quero me apresentar perante César. De repente Deus tinha outros planos para Paulo. Mas mesmo o profeta também age por conta própria. Pode ser que Deus fale, não, Paulo, eu queria que você vivesse até 90 anos e escrevesse mais para a igreja, mas já que você foi precipitado e foi para lá, você não é marionete minha, você é meu servo, mas não é minha marionete. Eu vou permitir que a sua, isso é uma hipótese, viu? Vou permitir que a sua ansiedade te leve para Roma, mesmo que não era o meu desígnio que você fosse para lá. Mas uma vez que você vai para Roma, eu vou fazer do seu martírio um testemunho para todo mundo, que as pessoas vão saber disso em todo mundo que você fez por mim. Não sei se respondi a sua pergunta. Então, para mim, é assim que a coisa acontece. A vida é um jogo de atuações dos 4 jogadores na minha vida e eu mesmo na vida de todos vocês que estão aqui. E nesse plano confuso, Deus vai organizando o traçado do reino dele. Pastor, aqui atrás. Uhum. É porque tem muita gente participando, tem muitas perguntas chegando, inclusive aqui pela internet. Eu não sabia, Tá. você que está acompanhando de casa. Eu espero que eu não tenha mostrado aqui a minha coriza, mas você sabe que a gente está falando, né? Nós temos aqui, o IPAI hoje está em evidências, né? Vamos lá. Então nós temos aqui o Luciano Ferreira, que é da igreja do Vila Rosário, de Caxias. Ele faz uma pergunta assim: é possível calcular a distância do nosso mundo com o mundo em que os anjos e Cristo vivem hoje, tendo em vista o tamanho do sistema solar? Eu acho que, pelos cálculos humanos, não temos luz sobre isso. Não temos. Qualquer resposta que eu der será especulativa. Não temos luz. O máximo que a gente pode chegar é o seguinte, considerando a tradição adventista que um local próximo a Órion será de onde Cristo voltará, e Órion está aproximadamente, acho que 27 anos-luz da Terra, se eu não me engano. Você vê uma coisa mais do que isso, né? Mas é impossível, eu não saberia responder, porque não temos luz o bastante. Okay. Luciano, né? Luciano, isso. Luciano, seu nome significa luz, servo da luz. Então, para o servo da luz, eu lamento dizer que eu não tenho luz sobre o assunto. Nós temos mais uma aqui do Bento Moreira. Ele faz assim: boa tarde, feliz sábado a todos. Gostaria de fazer uma pergunta, que me explicasse Gênesis 6:6, onde em Números 23:19 é dito que Deus não se arrepende. Sim. Gênesis 6:6 coloca Deus se arrependendo. Me arrependo de ter feito o homem, não é isso? A palavra arrependimento no hebraico aqui aplicado a Deus, vocês sabem que tem expressões, eu não sou eu que estou com o controle das perguntas, mas vê se alguém depois alguém traz o microfone para ela aqui, que ela tem uma pergunta aqui na frente. E também tem outra pergunta ali. É o seguinte, eu até sugiro, pastor, se ficasse alguém aqui da frente, fica mais fácil, porque eu estou vendo as mãos levantadas aqui, e aí fica mais fácil ver daqui da frente. Tem um rapazinho ali também com a mão levantada. Existem palavras no idioma que não tem tradução para o outro. E existe o falso cognato, por exemplo. Vou dar um exemplo de falso cognato. Quando fala modesty em inglês, não é modéstia. Modesty em inglês é decência. Quando fala fabric em inglês, não é fábrica. Fábrica é factory. Fabric é tecido. É tecido. Então vocês veem que até existe o falso cognato, uma palavra que você pega no idioma e pensa que é a mesma coisa no outro e não é. Existem palavras também que não são traduzíveis. Por exemplo, você tem em inglês a palavra flavor. Flavor, a gente traduz como sabor, mas não é bem sabor. Sabor é taste. Talvez aroma seria o que mais se aproximaria, mas ainda não é exato. Não é exato. Você tem em alemão a palavra Nachfolge. Nachfolge em alemão a gente traduz como discipulado, mas não é bem discipulado. Nachfolge é seguir atrás imitando. Schadenfreude. Schadenfreude, Freude, alegria. Schaden é desgraça. Como é que você traduz isso em português? Não traduz. Em inglês, existem duas palavras para céu. Você tem sky e heaven. Em português só tem uma, céu. Em português nós temos saudade, que não tem em inglês. Oi? Não, paradise. Não, mas heaven é mais do que paraíso. Heaven é o céu de Deus,
que contém o paradise. Você entendeu? Essa que é a questão. Heaven é o céu de Deus que contém o paradise. A gente não tem isso em português, né? Justice and righteousness. Justiça e justiça. Então, assim também no hebraico, existem muitas palavras que não têm correspondente. E uma das palavras que aparecem aqui em hebraico para o arrependimento de Deus é a palavra que quer dizer uma profunda tristeza por algo que está contrário ao que eu planejei. Tá certo? Algo que está ao contrário do que eu planejei. Então, quando em Números diz que o Senhor não se arrepende, está querendo dizer que ele não precisa voltar atrás dos seus planos, porque uma vez que ele fez, ele não volta atrás. Mas quando em Gênesis diz assim, eu me arrependo do homem, significa, eu estou sentindo uma profunda tristeza, porque o homem não está cumprindo o plano que eu tenho. Só que o tradutor achou que a palavra arrepender aqui fosse a que mais se aproximaria. Talvez teria outra melhor, mas ele usou a palavra arrependimento, que dá essa aparente contradição na nossa tradução. Mas repetindo, em Números, a ideia é que Deus não volta atrás, porque Deus, uma vez que ele fez, está feito. Ele não é o homem para que se arrependa. E no caso aqui de Gênesis, a ideia é que Deus sentiu uma profunda tristeza por algo estar fora do plano dele. Eu tenho duas mãos levantadas aqui, um rapazinho aqui e a irmã aqui. Depois a gente pode continuar com o pessoal da internet, pode ser? Primeiro ele aqui, ela aqui, ó. Que eu acho que o pessoal não está vendo muito os dois aqui, ó. Isso. Posso falar? Não? Ah, tem uma ali já? É. Tá, então ela aqui e depois vocês dois, tá bom? Pastor, eu queria só uma explicação talvez um pouco mais clara para mim. Está em 1 Coríntios 14, onde fala sobre os dons de profecia e de línguas. Uhum. Eu entendo bem o contexto de línguas. Qual verso? É 14, 2. 2. Já estudamos sobre esse assunto, né? A gente entende línguas estrangeiras, a gente entende o Pentecostes, mas meu irmão, ele é pentecostal. Uhum. E ele tem experiências vivas dele com o dom de línguas. E aí, baseado nesse texto, a gente foi conversando, só que ele se atentou a esse verso, onde fala ali no final, pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Então, fala em línguas, está falando com Deus. Com efeito, ninguém o entende. E em espírito fala milagres, ou mistérios. Então, o que em espírito fala mistérios? Obrigada. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, deixe-me dizer que eu respondo com muito carinho e respeito aos irmãos pentecostais, como eu gosto que a minha igreja seja respeitada. Eu acho que a experiência espiritual de cada um, a gente não deve ser juiz sobre ela para julgar. Não que você tenha dito isso, eu estou esclarecendo, não só para ficar bem apontuado, devemos respeitar a sinceridade que está no coração das pessoas e como elas buscam a Deus. Ainda que seja de um modo que eu discorde, quem sou eu para julgar o meu irmão? Tá certo? Isso aqui temos que analisar à luz do que acontecia em Corinto. A cidade de Corinto me chama muita atenção porque tem muitas coisas que ilustram a carta de Paulo aos Coríntios. Eu lembro até que quando eu vou a Corinto com algum grupo de pessoas que eu explico ali, eu sento debaixo de uma árvore, explico primeiro a geografia da cidade. Num morro, mais ou menos como que tem aqui atrás do colégio, ficava o templo de Afrodite, a deusa do amor, mas do amor erótico, do amor promíscuo. Havia mais de 1000 sacerdotisas prostitutas lá. Quando você olha para frente assim, você tem o templo de Dioniso e o templo de Apolo, onde eles faziam as festivais, especialmente das Olimpíadas corintianas, e as carnes que sobravam ali do sacrifício, que não eram sacrificadas, eles vendiam no açougue. Eram oferecidas aos deuses e eles levavam para o açougue. Aí eu entendo por que da questão da carne sacrificada a ídolos, por que Paulo escreve em 1 Coríntios 13, explicando o que é o amor, para contrastar com o amor de Afrodite. E uma das coisas que tinha muito claro na cidade era o orgulho das pessoas por falarem vários idiomas. Isso é constatado por vários autores da época, como Pausanias, por exemplo. E as pessoas que entravam em transe, em êxtase, e começavam a balbuciar coisas como se estivessem falando aos deuses, etc, etc. E Paulo tenta normatizar essa situação ali. Tenta explicar que como é que isso deve ser feito, que isso não é por aí. E Paulo começa então, nesse caso específico de 14:1, ele fala assim, ó, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Por que Paulo já não cortou de graça? Não fica esse negócio de ficar preocupado em falar línguas, não, porque o povo ia espanar. Você sabe que tem coisas que a gente não pode chegar assim
e cortar de cara. E quando ele fala assim, olha, pois quem fala em outra língua, você está preocupado em exibir que você tem conhecimento? Ele falou, eu falo mais língua do que todos vocês aqui. E nem por isso eu fico exibindo. Agora, se você fala e ninguém está entendendo na igreja, então você está falando só para Deus, meu irmão, porque ninguém está entendendo. Tá certo? Você não está falando aos homens, só a Deus. E ninguém o entende. Então, em espírito, você está falando mistérios. Só que Paulo mesmo vai explicar. Mas ao que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então Paulo está pegando um conceito que eles tinham e falando assim, ó, tá bom, você quer insistir em falar com glossolalia para você? Eu vou dizer que isso não é o melhor. Ele está pontuando, ele não está endossando, sugerindo. Você quer ficar falando sozinho aí? Tudo bem. O problema é que quem fala sem os outros entender, o máximo que ele pode falar que está falando é para Deus. Porque ninguém está entendendo. E ele não está falando ao homem. Eu vou mais além. Já que ninguém entende, ele fala em espírito, ele só fala mistério. Por isso que eu prefiro que vocês profetizem. Porque aí todo mundo vai entender. Então eu não posso ler esse verso isolado, esquecendo o verso 1 e o verso 3, que vem antes e depois dele. Não sei se está ficando clara a minha explicação aqui. Paulo está descrevendo um comportamento para pontuar com o outro que ele acha melhor. É como se alguém dissesse aqui assim, eu vou combinar uma coisinha com você que for responder. É como se ele dissesse assim, olha gente, eu sei que vocês gostam aqui de fazer acampamento de carnaval para os jovens. Tá bom, já que vocês querem insistir em fazer acampamento, só acampamento, tudo bem, vocês vão ao acampamento, o pessoal vai lá, canta. Eu prefiro mais o estudo das profecias. Percebeu a questão? Então, se eu olhar bem biblicamente, mesmo que eu fosse um pentecostal, um assembleano, eu ainda tinha que optar pelo dom de profecia, e não pelo dom de línguas. Porque Paulo falou assim, olha, já que você insiste nisso aí, você está falando para você e para Deus, mas olha, está aqui, claro aqui, ó. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O que eu sugiro é você profetiza. Porque quem fala em outra língua não fala a homens, mas a Deus, e ninguém entende. Em espírito é só fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens. Edifica, exorta e consola. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, se eu aceitar o conselho do apóstolo Paulo, ainda que eu tenha o dom de línguas como sendo uma das coisas principais da igreja, Paulo prefere o dom de profecia. Percebeu? Mas interessante que, desde que houve o revivamento pentecostal na igreja da... Só um minutinho que o Windows vai funcionar aqui, vai vir o nome. Azusa Street, nos Estados Unidos. Vocês sabem como é que começou o dom? Nós temos alguém da Assembleia de Deus aqui, sabe a história do movimento pentecostal, na Azusa Street, nos Estados Unidos. Na Azusa Street, uma igreja de americanos negros começou a ter um revivamento no Espírito Santo. Então eles começaram a sentir a vontade isso foi no século XIX, de balbuciar línguas estranhas. E aquele movimento espalhou pelos Estados Unidos, da Azusa Street, tanto é que é chamado o movimento da Azusa Street. Tem um livro da CPAD com esse nome, se não me engano, o movimento de Azusa Street. CPAD, não, desculpe, da editora Assembleia de Deus Americana. Acho que tem em português esse livro, do movimento da Azusa Street. Então, da rua Azusa, da Azusa Street, ele foi se espalhando, e pegou em várias outras igrejas do mundo que começavam a manifestar o movimento pentecostal. Até que Berg e o seu outro irmão, lá na Europa, tiveram também uma ideia de trazer o movimento pentecostal para o Brasil, pediram a Deus uma visão de onde deveria ser esse movimento, olharam no mapa, apareceu o nome Belém. E eles então entenderam que Belém seria o lugar onde deveriam vir. Então eles vieram para o Brasil e iniciaram em Belém ali o movimento pentecostal, que hoje cresce muito. A Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do Brasil, se não do mundo. Depois vieram outras, como a Igreja Brasil para Cristo, Deus é Amor, os movimentos carismáticos, até da Igreja Católica. Então são irmãos sinceros que eu tenho que respeitar, mesmo discordando, eu tenho que respeitar. Você entendeu o ponto aqui, né? Eu tenho que respeitar no Espírito como eu quero que me respeite. Mas com um carinho muito grande em Cristo, eu digo que pela Bíblia, Paulo sugere não o dom de línguas, mas o dom de profecia. É o que a Bíblia diz. Aí eu tenho que falar com a Bíblia com muito carinho, que há pessoas da Assembleia de Deus aqui. E deixa eu dizer que eu sempre sou chamado para falar na Assembleia de Deus, viu? Fiquem tranquilos lá. Mas entenderam o ponto? Então essa é a questão. Eu vou fazer uma sugestão para vocês. Eu sou muito do pragmático. O pastor me falou assim, o tempo.
eu estou notando que parece que vocês estão gostando de fazer as perguntas aqui. O que eu trouxe de tema para vocês, eu trouxe um tema que eu posso falar em 5 minutos ou 2 horas. Porque como são a vida diária nos tempos de Cristo, vamos fazer o seguinte, são 5 horas. Que horas termina o programa jovem aqui? 5h30? 6 horas? 6 horas? E se a gente fizer o seguinte, pastor, vamos levar mais 15 ou 20 minutos de respostas, e depois eu fecho, coisa ou está muito... o assunto é mais relevante, né? Então vamos terminar com essas 3 perguntas aqui e fecha. Não entendi? Entendi. O pastor preocupado porque muitos receberam o convite para virem para ouvir sobre a vida diária. É que tem até criança com a mão levantada, e eu fico impressionado, sabe? Vamos aqui. Tem uma aqui, vamos uma deixar você criança falar aqui também, tá? Eu prometo que nós vamos cobrir. Vamos terminar aqui com esses 3 aqui. Vai ter criança, pastor, querendo participar. Aí me quebra, porque eu não consigo dizer. Sabe o que é? Jovem querendo participar. Entende o ponto? Mas é o seguinte, eu prometo vocês que eu vou tentar o impossível aqui. Nós vamos terminar 6 horas e vocês vão ter o assunto que eu prometi. Ok? Tá bom? Mas porque tem criança querendo participar e não gosto de inibir, senão nunca mais elas querem. Vai lá, primeiro. Quando Jesus estava no céu no início dos tempos, né? Então, ele já sabia que ele viria para nascer em Belém, na Estebaria? Sabia. O pai falou com ele. Na verdade, Jesus, quando estava no céu... Como é que é o seu nome? João. João Pedro? João Pedro, Jesus, quando ele estava no céu, Jesus sabia tudo. Só que lá na divindade dele, ele conversando com Deus o Pai, ele sabia que ele ia ter que passar por tudo o que ele passou. Só que Jesus ter que vir cá, nascer em Belém, sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que, de certa forma, esquecer as coisas do céu. Sabe por quê? Porque se ele viesse como Deus, ele não ia sentir dor, ia. Se ele viesse como Deus, ele não poderia morrer na cruz do Calvário. Então sabe o que ele fez? Ele pegou os poderes dele, é como se fosse o meu relógio aqui, ó. Ele pegou os poderes dele de Deus, tirou, deixou lá no céu e veio sem relógio. Eu não perdi o meu relógio, você viu? Eu apenas tirei meu relógio e guardei lá. Mas quando eu descer para você, eu não tenho como olhar a hora no relógio, porque o relógio ficou lá em cima. Por isso que Jesus, quando veio para a terra, ele já não sabia mais todas as coisas, ele não podia mais fazer tudo, porque ele deixou os poderes dele lá no céu, para vir e poder conversar com a gente e morrer em nosso lugar. Por isso que aqui na terra, Jesus tinha que orar para o Pai. Por isso que aqui na terra ele sentiu fome, ele sentiu sede. E quando ele foi um bebezinho, ele também fez xixi na fralda. Jesus chorou. Boa pergunta, Jesus desobedeceu? Nós temos que um desdobramento da pergunta. Jesus não teve nenhum erro moral, ele era o Filho de Deus. Mas para vir legitimamente como ser humano, pequenas imperfeições humanas ele tinha que ter. Se Jesus fosse estudar para a prova de química, ele também teria dificuldade. Jesus também poderia martelar um prego, ele ia estudar. Mas não significa que ele não pudesse errar um cálculo. Você entendeu? Jesus podia ter mais dificuldade com a matéria do que outra. Jesus podia, sem querer, na hora de errar, bater o prego e bater no dedão. Jesus podia deixar um objeto cair da mão. Então, como criança, em que sentido que eu acho que ele podia desobedecer? Como criança, sabe quando a criança está inquieta, que ela quer descer? Jesus pode ter sido uma criança assim também. Agora, ele não teve desobediência moral. Isso não. Entendeu? Respondido? A nossa irmã Tamires, assembleiana, ela está querendo saber... Ela que está querendo saber, né? Ela que está querendo saber. Nunca mais ela pisa na igreja adventista depois dessa. Não, ela sabe que eu ia falar. Ela sabe que ela queria saber, eu sei. Que eu ia falar que era. Ela quer saber qual a diferença entre a volta de Jesus e o arrebatamento. Ah, tá. Para eu responder isso, eu quero perguntar uma coisa assim agora. Eu posso responder mesmo tendo uma posição diferente e vocês não vão ficar ofendidos. Tranquilo, né? Porque, gente, é uma coisa muito séria isso. A gente tem que tomar um cuidado. Aliás, eu vou dar uma dica, eu vou aproveitar a pergunta dela e vou dar uma dica de evangelismo. Eu estou querendo escrever um livro sobre boas
maneiras, regras de boas maneiras na hora de pregar a palavra de Deus. A Glorinha Calil, que é uma das poucas socialites que... Pode baixar a mão que eu vou ver nas mãos levantadas, eu vou deixar vocês falarem. Viu? Senão vai cansar. Tem ele aqui, ela aqui também. Já combinei com o pastor, eu vou deixar as perguntas e vou fazer minha parte aqui também. Pastor, é porque, sério mesmo, não estou desobedecendo o diretor, não, mas ele vai concordar comigo que ele já trabalha em escola, ó. Está no internato, a essa altura da tarde, com jovens, crianças, levantando a mão e querendo participar. Isso é motivo para a gente dar glória a Deus, não é? É ou não é? Então eu não posso inibir isso, né? Então vocês vão perguntar, tá bom? O que eu quero falar da Glorinha Calil? Ela tem regras de etiqueta muito interessantes sobre celular em público, como se dirigir a uma mulher, uma série de coisas. Nós vamos também ter regras de bons modos no pregar o evangelho. Que às vezes nós somos muito estabanados. A gente prega o evangelho às vezes menosprezando o que pensa diferente de nós, querendo passar que só nós que vamos ser salvos, que só nós que estamos certos. Não. Então, quero responder para vocês o seguinte. Em primeiro lugar, ainda que haja discordâncias, vocês são minhas irmãs em Cristo Jesus. Primeiro ponto, eu não estou sendo demagogo. Tá certo? Tanto é que, graças a Deus, eu tenho as portas abertas em muitas igrejas de Assembleia de Deus, que eu falo, e muitos assembleanos me apreciam no Evidências, e eles sabem do que eu penso e se sentem respeitados. Então, é com o mesmo respeito que eu vou colocar aqui. Segunda questão que eu quero colocar. Deus não precisa de advogado, Deus precisa de testemunha. Tem gente que quer defender Deus, não é por aí. Terceiro ponto. Todo mundo que tem uma religião tem que ter a convicção que a igreja dele está correta, senão por que ele está lá? Se você é presbiteriano e não assembleiano, você tem que saber porque você é presbiteriano. Eu sou presbiteriano, mas eu podia ser assembleiano, dá na mesma? Não dá na mesma. O assembleiano tem um encontro com o Espírito Santo, que é o segundo batismo, que é superior ao batismo nas águas e é com dom de línguas. O presbiteriano acredita na predestinação, que as pessoas nascem já, como diz Calvino. Então, quer dizer, por que você é presbiteriano? É porque o da Assembleia está errado. Por que você é da Assembleia? Porque o presbiteriano está errado. Então, achar que a religião do outro está errada e a minha está certa, não é um pecado. Senão, você deveria ser da religião do outro e não da sua. Não tem duas verdades, só existe uma verdade. Agora, atenção. A sua convicção pela sua igreja tem que ser baseado num estudo sério da palavra de Deus. Isso vale para os adventistas. Não é só porque o pastor falou, porque seu pai te criou daquele jeito. Um estudo sério da Bíblia por conta própria. Segundo, a sua convicção não deve fazer do céu um clube da sua igreja. Porque eu tenho convicção do que eu acredito, mas os sinceros de Deus estão aqui dentro e também lá fora. A igreja de Deus é maior do que a igreja adventista, porque ela é feita dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão lá fora. O número dos que estão lá fora é maior do que os daqui de dentro. Se o céu for só de adventista, eu não quero ir para lá. Se o céu for de todos aqueles que pertencem a Deus, eu vou para lá. Amém? Porque não é placa que salva, é Cristo Jesus. Ficou claro isso? Então, com esse preâmbulo, eu vou apresentar a minha explicação. A doutrina do arrebatamento secreto, essa é uma doutrina nova. Ela não foi ensinada pela Reforma Protestante. A doutrina do arrebatamento secreto não foi ensinada pelos pais da igreja, ela não foi ensinada na Idade Média. É uma doutrina nova, que surgiu especialmente nos Estados Unidos e se tornou mais forte a partir da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Porque a União Soviética era o eixo do mal. Então, muitos pregadores americanos, que começavam a pregar contra o mal, que era os Estados Unidos, começaram a colocar a União Soviética na profecia. E o anticristo agora deixou de ser interpretado como era por Lutero, por Calvino, por Wycliffe, por os pioneiros da Reforma, e começou a interpretar agora o anticristo como sendo a União Soviética. E o anticristo como sendo um ateu, que na União Soviética vai se juntar com a China, e no lugar que é Megiddo, vão fazer um exército para vir contra os que estarão a favor de Israel. E a igreja vai ser tirada da terra através de um arrebatamento. E há algumas passagens que se usam para isso. Uma das principais passagens que se usam é essa aqui, olha. Abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Assim, e mais uma vez, para explicar para quem não saiba. O arrebatamento secreto tem autores como... Mateus capítulo 24, daqui a pouco eu vou ler o texto para vocês. 24, verso
verso 40 em diante. Tá bom? Antes de ler, deixa eu explicar para vocês. Então tem nomes como Hal Lindsey, a Bíblia de Scofield e outros mais que começaram a pregar essa doutrina de que as pessoas vão ser arrebatadas. Jesus voltará de maneira secreta e haverá um rapture, um arrebatamento. Alguns vão desaparecer e as roupas vão ser deixadas no canto assim mesmo. Alguns carros poderão ficar desgovernados e baterão, porque o motorista vai ser arrebatado. Num avião, de repente, algumas pessoas vão desaparecer. Mais recentemente, houve até o filme e livro Deixados para Trás. Você sabe, de Tim LaHaye. É assim que é o arrebatamento secreto. Então a igreja vai ser arrebatada para o céu e aqueles que não estavam preparados vão ficar na terra para viver sob o governo do anticristo. Um dos textos que eles pegam para isso é Mateus capítulo 24, versículos 40 em diante. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Só que texto fora de contexto vira pretexto. Vamos ler esse texto dentro do contexto para a gente poder analisar. Entenderam o texto? Arrebatados, então significa que um será tomado e deixado o outro. Quem vai ser tomado? Quem vai ser arrebatado, salvo. E quem vai ser deixado é quem vai se perder. Daí o título do livro, Deixados para Trás. Só que vamos ler um pouquinho antes. Olha o que diz aqui no verso 37. Estão acompanhando comigo? Você de casa está acompanhando? Pois, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Continua com sua Bíblia aberta. Vamos analisar devagarzinho. Assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Então está fazendo uma comparação, uma analogia. Certo? Concordam comigo? Uma comparação, uma analogia. Como era nos dias de Noé? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Quem foi levado aqui no dilúvio? Quem se salvou ou quem se perdeu? O que vocês acham? Vou fazer a pergunta. Quem foi levado aqui? Quem se salvou ou quem se perdeu? Quem se perdeu. Quem se perdeu. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Até que e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Olha a comparação. A vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. Porque nos dias de Noé, todos casavam-se e davam-se em casamento, comiam e bebiam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado, tomado, e o outro será deixado. Pela comparação, quem será levado? Quem se perde. Quem será deixado e quem será poupado. 2 estarão no moinho, uma será tomada, deixada a outra. A gente não pode esquecer o contexto. Ele está comparando com os dias do dilúvio, assim como foi no dilúvio. E no dilúvio, ele explica bem claro, até que veio o dilúvio e levou aqueles que se perderam. Assim também será a vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um também será tomado, ou levado, que é sinônimo, e o outro será poupado. 2 estarão no moinho, uma será tomada e outra poupada. Pelo contexto bíblico é o contrário. Quem fica é que foi preservado. Perceberam o contexto? E mais à frente, antes de tudo isso aqui, fala no verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É anterior a isso aqui. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Se a volta de Jesus será um arrebatamento secreto, por que Mateus, antes de falar disso aqui, fala que todos verão e se lamentarão? Ah, mas eles verão porque as roupas... Uma vez alguém me explicou assim, eles verão porque as pessoas vão desaparecer, então eles vão ver que Cristo veio. Não, mas não é isso que a Bíblia fala. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Parousia, vinda gloriosa.
A chegada de uma cidade, exatamente. Não é perceber que ele veio. As pessoas ficavam em parada, vendo para o governador chegar, a parousia tuteu, a parousia tuquiriu, a parousia do Senhor. Então é uma vinda gloriosa e não necessariamente algo secreto. Assim que eu interpreto, então. Tá certo? Mas como eu disse, no essencial unidade, no não essencial diversidade, mas em tudo caridade. Repito, eu tenho uma visão teológica diferente, mas não um amor diferente pelos meus irmãos pentecostais, que são pessoas que eu acredito na sinceridade deles, e eu prefiro, às vezes, a oração de um pentecostal fervoroso a de um adventista. Percebeu, né? Porque, às vezes, tem um irmão pentecostal que acredita em algo que eu não acredito, mas ele é tão sincero na oração dele, que eu prefiro a oração dele, às vezes, de algum irmão que acredita no sábado como eu, mas é do curso livre. Respondido? Obrigado. E desculpa a brincadeira dela ali, só para descontrair. Ela aqui? Pois não? Existem provas da existência da Arca de Noé? Infelizmente não, querida. Tem mais de 48 achados da Arca de Noé, mas todos são falsos ou inconclusos. Aqui tem uma moça aqui, ó. Todos são falsos. Levantou aqui, ó. Falsos ou inconclusos. Infelizmente não tem. Só tem do dilúvio, mas da Arca ainda não. Tá bom? É uma cordilheira, mas é uma cordilheira, não é o Monte Ararat, é a cordilheira do Ararat. Então imagina um negócio do tamanho do Himalaia. Impossível, impossível. Oi, boa tarde. Então, se Deus não pode... Desculpa, eu tenho que interromper um pouquinho. Quantos anos você tem? 7? 10? Tá gravando? Você me gravou fungando, agora grava falando isso aqui. Você que tem em casa. Vaza um recadinho para mim. Mostra a câmera aqui. Puxa aqui, levanta aqui, querida, vem cá de pé. Dá para pegar aí? Isso aqui não é programa de auditório, não, mas olha aqui. Você está em casa assistindo? Essa querida aqui tem 10 anos. Ela me perguntou sobre a Arca de Noé. E tem um monte de outros jovens da idade dela, alguns mais... Aqui, outra aqui pequenininha, com a mão levantada. Aqui, ó, olha aqui, filma aqui, ó. Levanta a mão, linda. Você também quer fazer uma pergunta, não quer? Então, aqui vai um recadinho mal criado. Para você, aí que fica falando que a igreja não tem espiritualidade. Para você que fica falando que a igreja não tem o Espírito Santo. Para você que está falando que a igreja está perdida. Está perdida porque você está achando, mas isso aqui não é perdido, isso aqui é Espírito Santo, meu irmão. Tá bem? Então, antes de ficar falando bobagem na internet aí, adventista.com, tá bom? Esse pessoal do adventista.com, esse pessoal de trinitariano que falando que a igreja está perdida, chupa. Tá bom? Não, desculpa, é que eu fico chateado com isso. Eu fico chateado. É um pessoal que só vê do olho a remela. Só vê do olho a remela. Só fica enchendo a paciência. A gente quer pregar o evangelho e fica mandando para ela, eu quero saber do Espírito Santo, que Ellen White plagiou, que não sei o que. Meu irmão, vai pregar o evangelho. Me deixa em paz pregando aqui. Se vira com Deus depois. Você vai ficar pertinho de mim que vai fazer sua pergunta daqui a pouquinho. Deixa só a mocinha primeiro ali, você vai fazer no meu microfone. Então, se Deus não pode infringir o nosso livre-arbítrio, em Êxodo 10, versículo 1, está dizendo assim: depois disse o Senhor a Moisés, vai ao faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para manifestar esses meus sinais no meio deles. Eu tenho endurecido, né? Sim, ele não estaria infringindo o livre-arbítrio de faraó aí? Eu tenho um probleminha aqui, vamos subir mais um degrau aqui, o pessoal lá de cima poder ver a gente também. Eu sei que eu vou falar que é uma coisa que aparentemente é meio chato, assim, puxa, eu tenho que saber grego e hebraico da Bíblia, não é isso. É que a Bíblia não é livro para ser lido, é livro para ser estudado, justamente por isso. E Deus escreveu com sotaque humano, mas o gostoso da Bíblia é que essas dificuldades nos fazem não ficar acomodados, sempre buscar mais. Na língua hebraica antiga, existem vários casos e modos verbais diferentes do nosso. Tem o caso jussivo, por exemplo, do imperativo. É quando uma ordem é dada de uma maneira muito mais positiva do que nós fazemos em português. Por exemplo, como é que é o seu nome? Jennifer. Vamos supor, Jennifer, que eu seja muito seu amigo. Jennifer, acertei? Tá bom, vai. Jennifer. Vamos supor que... Mas Jennifer é mais bonito, vamos convir, né? Vamos supor que você está querendo tomar sorvete, está com a garganta ruim, e vai cantar no coral que solar, e eu não quero que você tome. Você é teimosa. Eu falo assim, Jennifer, não tome sorvete, não tome sorvete. Não, eu vou tomar, não tome. Aí você fica me enchendo tanta paciência que eu falo assim, tá bom, vai lá, não vou falar mais nada. Vai lá, enche a cara de sorvete. Tem professor de português aqui?
Não está, professor de português? Está lá. Professora, quando eu falo assim, Jennifer, não vou falar mais nada, vai lá e toma sorvete. Pela gramática da língua portuguesa, eu estou usando o imperativo, correto? Estou dando uma ordem direta. Mas esse imperativo aqui é real ou é simbólico? É simbólico. Eu não estou mandando que ela tome sorvete, eu estou apenas de uma maneira irônica, dizendo que eu me deixo levar pela teimosia dela. Agora, Jennifer, sabe como é que eu falaria isso em hebraico? Eu te farei tomar sorvete. Eu te farei tomar sorvete. Então, quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, ou Deus assim, eu endurecerei o coração de Faraó, é uma maneira irônica de dizer, eu vou deixar que Faraó cumpra com aquele. Ele era uma expressão idiomática, porque os faraós pensavam que pelo fato de na múmia deles, eles mandarem colocar um escaravelho no peito no lugar do coração, aquele escaravelho defenderia, porque quando, segundo os egípcios, você ia para o reino de Osíris, o seu coração de carne era tirado e posto numa balança. E aquele coração denunciaria os seus pecados. Então, para não ter os pecados denunciados, o que eles faziam? Colocavam um besouro de pedra aqui no coração, um coração de pedra, e eles achavam que o coração de pedra, um coração duro, enganaria os deuses. Eu tenho provas disso na arqueologia. Então Deus, de maneira irônica, fala, tá bom, eu endurecerei o coração de Faraó. Eu vou deixar que ele haja conforme ele acha que deve agir. Mas é uma expressão idiomática. Tá certo? Pode fazer sua pergunta. Quando Jesus morreu na cruz, aquilo Deus já sabia. Era para ele morrer. Mas tinha várias pessoas que queriam que ele morresse e várias que não queriam. Se todo mundo que estivesse ali quisesse que ele ficasse vivo, ele não teria morrido? Você me fez uma boa pergunta. Senta aqui comigo que eu vou te falar um negócio. Você sabia que eu também já me fiz essa pergunta? Olha que interessante. Agora não estou falando para me exibir, não. Eu tenho um doutorado em teologia. E eu vou ser sincero com você, lindinha. Não sei. A única coisa que eu já pensei, sabe o que foi? Porque Jesus tinha que morrer de qualquer maneira para pagar pelo nosso pecado. Não tinha como o nosso pecado passar sem que ele morresse. Então pensei assim, se as pessoas não tivessem desejado que ele morresse, não o colocassem na cruz, eu acho que ele teria que voluntariamente morrer de um outro jeito. Mas não tinha como ele não morrer. Você entendeu? Agora, como é que seria o mundo? Será que o Israel estaria até hoje, né? Eu não sei. Mas eu fico feliz que você fez essa pergunta. Tá bom? Você é linda. Dá um beijo. Aê. Quem mais? Ali, ó. Vem. Vem cá. Pode vir também. Pronto. E aí eu já, depois dos dois aqui, faço assim, depois dos dois já vou para... Tá bom? Não é não? Então, com ele aqui eu termino. Tá certo? Vamos lá. Nas bestas de Daniel, quando surge o dragão, que simboliza o reino de Roma, a Bíblia fala alguma coisa que pode vencer esse dragão ou ele não pode ser vencido só pelo Espírito Santo? Dissidente, ó. Percebeu a igreja fria? Viu a igreja de Laodiceia? Olha a pergunta que ele fez profética aqui. Repete a pergunta. Nas bestas de Daniel, quando o dragão, que simboliza Roma, ele pode ser vencido por... Está na Bíblia que ele pode ser vencido por alguma coisa ou alguma pessoa, ou ele só pode ser vencido pelo Espírito Santo? Eu vou responder com a Bíblia. Quer ver? Fica sentado aqui que você vai ler. Vamos ver aqui. Você sabe que o mesmo que está em Daniel repete no Apocalipse, né? Aí no Apocalipse fala assim, ó. Eu estou passando página por página que a Bíblia não é minha, viu? Eu quero Apocalipse 14. Me ajuda, estou procurando aquele verso que fala assim, eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro. E Apocalipse, capítulo... Oi? É o 17?
12:17. Não, eu quero que assim, eles, pois, o venceram pelo sangue... não, é 12 mesmo, tá certo aqui, ó, tá certo isso aqui, ó. Obrigado, 12, verso 10. Lê para mim aqui, ó, como é que fala assim, ó. Vai lendo aqui, ó. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Tá falando do dragão que você perguntou, tá? Que representa Roma, tá? Aí que vai falando? Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram. A sua pergunta está aqui a resposta. Está falando do dragão, você está vendo aqui, ó, o dragão. Está vendo? Aí você perguntou como é que a gente pode vencer. Aqui vem no verso 11 a resposta. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, quando você pergunta como é que esse dragão pode ser vencido, ele pode ser vencido por nós, com o poder de Deus. Por que Deus não vence direto? Porque através de nós. Porque Jesus quer dar para a gente o prazer de jogar o jogo. É muito ruim ter um joguinho que você não pode jogar, né? Já pensou ter um jogo que você só fica vendo os outros jogar e você não participa? Agora é legal quando você participa e levanta o troféu, não é? Então Deus faz isso. Deus é tão legal que para vencer o diabo, ele podia vencer sozinho. Aliás, Deus é tão poderoso que se Deus lutasse com o diabo com o poder de Deus, nem teria luta. Entendeu? Porque o diabo não ia resistir. Então o que Deus faz? Deus, ao invés de lutar direto, ele pega, passa o poder dele para nós, deixa que nós vençamos o dragão e possamos levantar o troféu com Jesus. Gostou? Legal, né? Parabéns, viu? Muito bem, gente, vamos agora então. Eu sei, eu lamento, eu prometo que eu vou tentar dar uma volta aqui. Tem muita mão levantada. Não, mas é porque agora já são 5h25, tem muitas mãos levantadas, pastor. Mas você que sabe, você que decide, você que é o diretor da escola. Agora eu joguei a bomba para ele. Aí eu sinto muito, o diretor não deixa. Quer fazer uma enquete? Então faça uma enquete, vamos lá. Se a maioria preferir continuar respondendo perguntas, a gente continua, não é interesse meu, eu me preocupo com aqueles que vieram assistir a palestra, não é isso? Então vamos lá. Quantos gostariam que ele continuasse perguntas? Vamos ver as mãos. Quantos gostariam que nós passássemos para a palestra agora? Vamos lá então. Mas olha, gente, louvado seja Deus, eu fico muito feliz. E eu louvo a Deus porque eu vou dar um testemunho para vocês. Isso não é privilégio do IPAI, não. Onde eu tenho passado, eu tenho visto isso. Com a glória, inclusive no Rio. Não sei se o doutor Ivan estava lá quando eu falei em Botafogo, você estava lá. Lembra em Botafogo aqueles meninos participando lá na frente também? Em Belo Horizonte. Aqui, ó, era você, isso é verdade. Vocês saíram no meu Instagram, viu? Teve mais de 150 likes lá. Oi? Vocês estão sempre juntos, né? Tá certo, meu amigo. É igual o trem da Central do Brasil lá, todo mundo junto. Na hora do rush. Bom, vamos lá então. Pode colocar o slide. Nesses 30 minutos que nós temos aqui, eu vou passar para vocês um estudo arqueológico um pouco diferente da Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia, você viu que houve a pergunta da Jennifer lá, com certeza outras perguntas que haveria aqui. Um dos problemas que nos leva a ter dificuldade de entender a Bíblia é o contexto no qual ela foi escrita. Eu vou mostrar para vocês alguns slides aqui, vocês vão me ajudar. Cadê a imagem ali? O que significa isso? Não precisa nem explicar, né? Opa. E o que significa pendurar a chuteira? Parar de trabalhar. Parar, né? Pisou? O que é pisar na bola? Não está funcionando. Oi? Pronto, e esse aí? Andar na linha. Ai. Dá o John sem braço.
Por que essas imagens para vocês não precisam de explicação? Porque vocês são, na sua maioria, se não todos, brasileiros que falam português como língua primária, um português de hoje, não é um português de Camões, e que conhece essas expressões. Agora atenção, imagine que aqui há 2000 anos, essas expressões, e tudo que a gente falou aqui, vire Bíblia. Deixa eu tirar aquela imagem que está feia, né? Pronto. Oi? Essa é péssima também, né? Pronto. Politicamente correto ou não, todo mundo entendeu as expressões. Por quê? Porque você fala português. Agora, imagine que daqui a 2000 anos, essas expressões virem Bíblia e estejam sendo usadas numa igreja. As pessoas vão tentar entender se o João sem braço é alguém realmente que perdeu um membro ou é outra coisa. E quem sabe alguém vai fazer uma pergunta para o pastor: o que significa chutar o balde? Pendurar a chuteira? Olha, diz que o pregador chegou e falou: gente, hoje eu estou morto de cansado. Mas como que um morto se cansa? Aí surgiu um movimento dissidente interpretando que os mortos se cansam, porque assim está na Bíblia que o morto cansou. Perceberam a questão? Mas são todas expressões. Vocês acham que a Bíblia também não tem costumes, expressões diferentes? Tem. E para entender a Bíblia, eu acho muito importante entender o contexto. E vou falar com vocês que essa palestra que eu desenvolvi aqui é um estudo que eu estou preparando, eu quero transformar isso em livro. E ele nasceu de um estudo bíblico que eu dei para o sujeito que iluminou isso aqui, ó. Sabe o nome de quem iluminou isso aqui? Peter Garsten. Falecido Peter Garsten. Quando eu conheci o Peter, ele era ateu. Completamente ateu. E o Dr. Milton pediu para eu estudar a Bíblia com o Peter. Eu vinha uma vez por mês, por isso que eu pregava mais no IPAI naquela época do que hoje. Eu vinha uma vez por mês aqui ao Rio, dar estudo para o Peter. Uma vez por mês. E com a graça de Deus, o Peter, antes de morrer, já tinha aceitado a Deus, aceitou a Jesus como seu salvador pessoal, e estava aos poucos se preparando para o batismo, ele e a Viviane. Só que o Peter acabou falecendo. Mas ele não morreu sem primeiro deixar a marca dele aqui na igreja. E graças à intercessão dele com Oscar Niemeyer, nós temos hoje 3 plantas de igreja adventista feitas. Uma vai ser aqui no Rio de Janeiro. Uma planta feita por Oscar Niemeyer custava mais de R$300 mil. Ele não cobrou nada da igreja. Um ateu que fez uma planta de igreja e escreveu ali. Olha como é que Deus é poderoso para transformar com a palavra. Mas quando eu fui estudar a Bíblia com o Peter, o primeiro pedido que ele me fez foi o seguinte: eu quero um atlas com mapa para eu ver aonde essas histórias aconteceram. Uma cronologia para eu entender quem veio primeiro, se é Davi ou se é Jesus. Senão eu não vou entender. Olha a cabeça de um alemão, que ele era alemão. Estão vendo como é que é organizada? Então, a partir daquele estudo com o Peter, eu estou desenvolvendo para a igreja um estudo contextual da Bíblia, onde a gente pode pegar expressões e explicar. Isso ajudará a esclarecer muitos problemas que as pessoas levantam aí, de várias naturezas. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. O microfone sem fio está aí, pastor? Eu queria a participação de alguns. Eu queria que alguém já abrisse para mim Jeremias 1,17 e outro 1 Pedro, mas bem rápido. 1 Pedro 1, verso 13. E quem ver... Eu até dei esse estudo também lá em Botafogo, vocês vão ver de novo, eu peço desculpas por isso. Quem já encontrou, só levantar a mão, que o microfone... Lá no fundo, ali, ó. Naquela direção ali, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Lê Jeremias 1,17 e outro vai se preparando em 1 Pedro 1, verso 13. Tudo bem, então Jeremias está aqui na frente. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Da próxima você vai ler, tá bom? Que já marcou lá. Já vai procurando o próximo. Cinge os teus lombos e levanta-te. E o que diz lá em Pedro? Portanto, agora estejam prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a sua esperança na graça de Deus,
que será dada a vocês quando Jesus Cristo voltar. Interessante a expressão dela, estejam prontos para agir. Em algumas traduções traz, cingindo os lombos do vosso entendimento. Percebeu que a sua tradução já deu uma explicada. O que é cingir os lombos? Que Deus falou para o profeta, cinge os lombos, levanta-te. O lombo é quê? Qual que é a região lombar? Os rins, né? Cingir os lombos. Naquele tempo, os homens usavam aquelas túnicas compridas, túnicas talares, principalmente quando era alguém assim de autoridade. Mas na hora de trabalhar no campo, na hora de levantar para uma guerra, para correr, para qualquer coisa, para viajar, ele tinha que levantar aquilo para ficar com as pernas livres para poder correr. Então ele fazia uma espécie de fraldão aqui. Ele pegava aquela túnica, amarrava nos rins, aqui na cintura, cingia. Cingir é amarrar um pano aqui. Cingir. Ele amarrava o pano aqui, algumas expressões trazem amarrando os rins. Aí ele estava pronto para sair para a batalha, como vocês podem ver ali, ó. Estão percebendo aqui, ó? Ó. Então ele amarrava, e ele, naquela própria cinto que ele fazia com a roupa aqui, ele podia colocar uma garrafa para levar água, ele podia colocar um pequeno faca para se proteger de animal ou de bandido na estrada, ele podia colocar um utensílio para levar azeite para machucado, igual do bom samaritano. Então cingir os lombos significa preparar para partir, preparar para uma guerra, preparar para uma ação, preparar para o combate, preparar para a colheita. Virou uma expressão idiomática, cingindo os vossos lombos. Viu como é que ficou mais fácil entender agora? É como se fala assim, olha, pé na tábua, vamos embora. Outra expressão da Bíblia. Isso aqui eu vou passar. Opa, está muito rápido aqui. Ok. Agora 2 Coríntios capítulo 2, verso 5. Ela ali, ó. 2 Coríntios capítulo 2, verso 15. 2 Coríntios capítulo 2, verso 15. Porque para Deus somos um aroma de Cristo nos que se levantam e nos que salvam e nos que se perdem. Isso, porque para Deus nós somos, ela leu, o aroma de Cristo. Algumas Bíblias trazem assim, o bom perfume de Cristo. E no verso seguinte diz assim, cheiro de vida para a vida, cheiro de morte para a morte. O que Paulo quis dizer com isso, que nós somos o bom perfume de Cristo? Paulo escreveu isso no contexto romano, do Império Romano. E todas as pessoas que liam aquilo já estavam acostumados a ver as paradas militares que os romanos tinham quando voltavam de uma guerra. Aqui, por exemplo, eu tenho Adriano, que viveu depois de Paulo, voltando de uma batalha militar, e ele tem aqui os cavalos, um trombeteiro que vai à frente dele, anunciando que ele está voltando, e o imperador aqui. Por isso que à volta de Jesus também vem a imagem de um anjo com uma trombeta na frente. Porque Deus usou as imagens daquela época para significar o fim dos tempos. Peraí, Rodrigo, você está tirando meu chão? Significa que não vai ter um anjo de verdade com trombeta? Eu não quis dizer isso, mas ao mesmo tempo eu quero dizer que eu não vou me surpreender se a trombeta for apenas um símbolo. Deixa antes de dar essa explicação, explicar para você uma coisa. Imagine que Deus eu pegue um índio da floresta amazônica e traga esse índio que nunca viu civilização até o centro do Rio de Janeiro. Até o centro. Aí eu tiro a venda dos olhos do índio e deixo ele durante 2 horas contemplar todo o centro do Rio. Carro, sirene, mototáxi, gente gritando, gente passando, na hora do caos ali, sabe? Avião passando, ele vai ficar assustado com tudo que ele viu, porque ele nunca imagina, é muita coisa para a mente dele. Aí eu coloco de novo a venda nos olhos do índio, o levo lá para a tribo e tiro a venda dos olhos dele. Assim que ele voltar a enxergar de novo no meio dos seus, ele vai estar tão extasiado com o que ele viu que ele não vai aguentar ficar calado. A primeira vontade dele é contar. Mas quando ele abrir a boca para contar, o que vai faltar? Palavras, imagens. Então o que ele vai fazer? No desespero, ele vai tomar emprestado do conhecimento, e mesmo que ele contasse o que ele viu como nós conhecemos, os outros não iam entender. Então ele pega as coisas da mata, que os outros estão acostumados a ver, e faz uma comparação para passar para eles uma realidade muito maior. Entenderam o ponto? Como o profeta é como um índio,
que viu o céu, viu a eternidade. Então ele contou dentro da roupagem do primeiro século. Por exemplo, quando eu vou para a ilha de Patmos, eu surpreendo, se alguém viajar comigo para lá, já vou quebrar a surpresa. Que eu levo o pessoal para a ilha de Patmos. E a primeira coisa que eu gosto de mostrar para as pessoas ali é o mar em volta da ilha de Patmos. E a ilha de Patmos realmente é inóspita. Ela é grande, mas é inóspita. Nem água potável tem lá. E eu falo assim, imagina João preso aqui. Esse mar enorme em volta dele. Esse mar era a prisão natural dele. Saudade de casa, da língua dele, dos amigos, dos queridos, da liberdade que ele tinha. Tudo com o impedimento das águas que estão em redor. Esse mar para ele era uma visão caótica, de separação, de saudade, de tristeza. Por isso que quando Deus dá para ele a visão do novo céu e da nova terra, diz, eis que veio um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Faz sentido. O mar de prisão. Não significa que não vai ter praia no céu. Entenderam? Então, da mesma maneira, o trombeteiro ia à frente do rei. Eles também viram um anjo com uma trombeta. Mas quer tenha trombeta, quer não tenha trombeta, a coisa vai ser tão maravilhosa que isso é o que interessa. Concordam comigo? Não vou ficar pegado a detalhes. Eu sei que qualquer coisa que eu imaginar da volta de Jesus, por melhor que seja, não vai chegar nem no rascunho. Isso que importa. Agora, vamos continuar. O imperador voltava, e quando ele voltava da batalha, ele passava pelo Arco do Triunfo, e na parada militar eles levavam geralmente os cavaleiros, os carros, os espólios de guerra, e logo atrás vinham os vitoriosos soldados e alguns acorrentados, que eram os líderes apanhados do outro inimigo, que eles levavam para morrer em Roma. Roma não costumava matar os seus líderes, os líderes inimigos no campo de batalha, mas levava para matar em Roma. Nesse momento, imagine, alguns vitoriosos, outros sabendo que iriam morrer. Algumas moças iam junto com a parada militar, jogando incenso e perfume na multidão. E a multidão sentia aquele cheiro de perfume gostoso, que para uns era o cheiro da vitória, para outros da derrota. Para os soldados, o cheiro de vida para a vida, mas para os que estavam condenados, cheiro de morte para a morte. O mesmo perfume, com dois sentidos de cheiro diferentes. Paulo, sabendo disso, fala, nós também somos o bom perfume de Deus em Cristo. Para uns, cheiro de vida para a vida, para outros, cheiro de morte para a morte. Quando Cristo voltar com poder e grande glória, vencendo a batalha do bem contra o mal, aquela mesma cena que para uns será o triunfo, para outros será a derrota. Entenderam a explicação? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Pode ler? Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder a que tudo excede provém de Deus, e não de nós. Nós temos esse tesouro conservado em vasos de barro, para mostrar que a excelência do poder não está em nós. No tempo que Paulo escreveu isso, eu já tinha a oportunidade de encontrar em escavação arqueológica moedas. Eu já encontrei moedas em escavação arqueológica. E muitas vezes a moeda está dentro de um vaso de barro. Eles pegavam o vaso de barro, enchiam de moedas ali, era a economia dele, como se fosse o cofrinho dele. Ele cobria aquilo ali, ninguém está olhando, enterrava no fundo da casa. Ele enterrava ali, porque uma vez enterrando, estava protegido. Se houvesse qualquer situação emergencial, ele ia lá, desenterrava aquele tesouro e podia ir embora. Entenderam a questão? Esse costume de enterrar tesouros, porque não havia banco como tem hoje, as pessoas enterravam mesmo, explica algumas passagens da Bíblia. Jesus falou o seguinte, que um homem foi para uma viagem e deu para cada um dos servos dele alguns talentos. Alguns negociaram o talento, mas um deles fez o quê? Enterrou. Olha o costume, enterrou, para devolver quando o dono voltasse. Jesus também falou o seguinte, não acumuleis para vocês tesouros na terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba. Acumuleis tesouros no céu. Jesus também falou de um homem que tinha um campo com uma pérola preciosa. Pérola não dá em campo, pérola dá em ostra, no mar. Mas aquele campo tinha uma pérola, e o homem vendeu tudo para comprar o campo.
Por quê? Alguém que tinha aquela pérola de grande valor enterrou ali. Entenderam então as explicações? Paulo então, sabendo que as pessoas colocavam moedas nos jarros de barro, falou: nós temos esse tesouro conservado em vasos de barro. Perceberam a imagem? O que vale não é o vaso, mas o que está dentro dele. Da mesma maneira, esse corpo é como se fosse aquele vaso de barro. A excelência do poder e o tesouro está dentro, está aqui dentro. Outro que nós podemos pegar, já que eu li a passagem do arrebatamento, sabe o que é isso aí? Já dei a dica. Eu falei que eu li a passagem do arrebatamento. Não, azeite não. É o moinho. É o moinho. Esse moinho está na cidade de Cafarnaum. Aqui é a parte superior dele e aqui é a parte inferior. Vou mostrar as luzes aqui, ó. Aqui, ó. Isso é em Cafarnaum. A parte de cima e a parte de baixo. Eles colocam uma sobre a outra assim. E aonde está marcado aqui, eles colocavam 2 pedaços de madeira e iam rodando e triturando tudo aquilo. Esse era um tipo de moinho. Havia outro moinho menor, que você usava com a mão mesmo, fazer farinha para pão. Havia moinhos de pedra como esses. Aqui mostra uma egípcia fazendo pão. Agora o que chama atenção é que geralmente quem trabalhava no moinho era mulher. A mulher sempre que trabalhava no moinho, nunca o homem. O homem trabalhava no plantio, na colheita a mulher podia participar também, mas era o homem, porém no moinho era a mulher. E nunca sozinha. As mulheres sempre ficavam em duplas, porque a mulher gosta de conversar. Não. Antes você pensa que é piada machista, não é não. Isso é uma coisa positiva da mulher, que a mulher abre mais os sentimentos dela, a mulher gosta de conversar, por isso que RH fica melhor na mão de mulher do que na mão de homem. As mulheres têm mais interação social do que o homem. Por isso que a mulher gosta de conversar. Pode olhar, a amiga troca muito mais contato no WhatsApp, a gente é amigo, mas a gente conversa uma vez na vida, outra na morte e tudo, né? Se eu e o Dr. Milton fôssemos mulheres, toda semana a gente estava falando 1 hora no telefone. Mas como a gente é homem, a gente se liga uma vez por mês, tal, e tá bom por aí. Entenderam a questão? Quando você tem um amigo, e assim, uma mulher é diferente. Ah, já que as mulheres trabalhavam sempre assim no moinho, eu tenho até uma imagem aqui, você entende então a expressão que nós lemos. 2 estarão no moinho, 2 estarão no campo. Agora, nessa parte final, eu quero falar com vocês aqui sobre a alimentação. Geralmente, havia 2 refeições por dia. Só 2. Uma pela manhã e outra à noite. Os únicos que tinham uma refeição ao meio-dia, que nós chamamos de almoço, eram os trabalhadores braçais. Esses tinham uma refeição extra na hora do almoço. Mas os outros não, era uma refeição pela manhã e uma refeição à noite. Agora, olha que interessante. Na nossa cultura, por questão de saúde, nós ensinamos que de manhã você deve comer como o quê? Rei. Ao meio-dia, como o quê? Príncipe. E à noite? Mendigo. Eles de manhã comiam como mendigo. Mas não por questão de saúde. É porque você não tinha certeza de que teria comida até a noite. Então é melhor comer pouquinho de manhã, porque você durante o dia pode procurar comida, do que ir dormir com fome. Dormir com fome é pior, você não dorme. Então, se você tem um pouco de comida, coma pouquinho de manhã e guarde um pouco para a noite. Era um costume que vinha desde a época do deserto. Por isso que a Bíblia fala, Eclesiastes, deixa eu ver aqui qual é o texto aqui. Deixa eu ver. Leia para mim Eclesiastes 10, verso 16. Deixa eu ver se é esse texto que eu tenho. Eclesiastes 10, verso 16. Aí da cidade cujo rei é uma criança, deixa eu ver se é esse. É esse? Então pode ler. Ai de ti, ó terra, quando seu rei é uma criança e cujo príncipes comem de manhã. Olha, em algumas traduções traz assim, ai de ti, ó cidade, cujo rei é como infantil
E os príncipes já banqueteiam pela manhã. Banqueteiam, comem demais pela manhã. Quer dizer, não é gente prudente que sabe poupar. Gasta tudo, depois não tem nada para a noite. Agora, como eram as práticas das refeições? Você primeiro tinha que lavar a mão. Quando alguém vinha em minha casa comer, havia algumas regras de etiqueta. Você vem comer em minha casa, em primeiro lugar, eu mando o empregado lavar os seus pés. Depois eu trago um perfume e unjo a sua cabeça. Tinha que te perfumar. Porque comer é um ato tão solene que as pessoas tinham que se perfumar para comer. E não podia comer em pé. Lembra que eu falei no sermão de manhã que em pé as coisas importantes não podem ser ditas em pé? Se você come em pé, você está desrespeitando a comida e o Deus que deu a comida. Está comendo depressa. Você tem que comer sentado. Ou melhor, deitado, reclinado. Aliás, nesse esquema que eu falei de lavar o pé e ungir a cabeça do convidado antes de comer, você tem que lavar o pé dele, ungir a cabeça e dar um beijo nele e convidá-lo para comer. Lembra que Jesus foi à casa de Simão? E Simão falou o seguinte: vem comer. E entrou Maria Madalena e começou a ungir os pés de Jesus. E Jesus falou assim: Simão, eu entrei aqui, você não me lavou os pés e não me beijou. Mas ela, desde que eu cheguei, não para de lavar os meus pés. Outra explicação, outra ilustração. O Salmo 23, que diz lá: unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quer dizer, o Senhor me convida para uma celebração, para uma ceia. E a postura na hora de comer? Era assim. Bem diferente. Está dando para vocês verem bem o pessoal do fundo lá ou quer que apague a luz aqui? Está dando para ver bem? Não? Será que está para apagar um pouquinho a luz aqui da frente? Atrapalha, pastor Elias? Apagou já. Não? Apagou já. Está. Melhorou agora? Assim que as pessoas ficavam reclinadas, a gente pensa geralmente as pessoas sentadas naquela posição assim, né? Elas reclinavam para comer. Assim que elas comiam, era mais confortável. E enquanto elas estavam comendo, aqui só tem um erro nessa foto, nessa imagem. É que eles pintaram as pessoas com sandálias. E na cultura, pelo menos judaica, as pessoas não usavam sapatos ali no triclínio, que era o nome daquela mesa. Chama triclínio porque ela é em forma de 3 partes. Por isso chama triclínio. Agora, um detalhe curioso. Quem ficava nessa posição aqui? Nessa posição aqui ficava o que convocou o anfitrião, que convidou todo mundo para a refeição. Aqui ficavam os principais convidados e aqui os mais simples. Criança, alguns empregados que tinham o privilégio de comer com o seu senhor, ficavam do outro lado ali. Jesus uma vez contou uma parábola sobre os primeiros lugares. Quando você for chamado para comer num lugar, não procure os primeiros lugares, não, que você vai passar vergonha. Esses eram os primeiros lugares. Senta aqui, ó. Outro detalhe mais. Enquanto as pessoas estavam comendo, se fosse uma celebração muito importante, eles podiam colocar alguns dançarinos e músicos para poder tocar e dançar aqui para as pessoas. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo voltou para casa, o pai deu uma festa e o mais velho chegou à porta e ouviu o quê? A música e as danças. Essa é a cena da parábola do filho pródigo. Já que eu falei de Maria Madalena ungindo os pés de Jesus, é possível que Jesus estivesse sentado mais ou menos nessa posição aqui, com os pés para fora, e ela chegou e ungiu os pés de Jesus. Bem diferente do que a gente imagina as pessoas comendo, né? Um detalhe a mais. Não se usava talher. Era mão direita. Como os árabes fazem até hoje. Agora, aqui eu tenho uma cena de um triclínio. E já que eu falei disso aqui, como seria a Santa Ceia? A gente imagina a Santa Ceia assim, né? Jesus sentado à mesa, 6 de um lado, 6 do outro, e Jesus ao meio. Não. Se a Santa Ceia tinha o formato de um triclínio, a Santa Ceia de Cristo foi algo mais ou menos assim, ou assim. Só que vamos voltar um pouquinho aqui. Não, eles estão ali
Aqui alguns reclináveis colocaram as pessoas normalmente sentadas assim, mas a ideia era mais sentar como índio ou se reclinar mesmo. Você entendeu? Se fosse no triclínio, você reclinava. Se fosse num colchonete assim, você podia sentar como índio. Era uma posição que para nós é incômoda, mas para eles era mais confortável. Eu já comia assim com beduíno. Não é nada agradável. E tinha que comer com ele no mesmo prato, lá no Sudão. Exatamente, isso mesmo que vocês estão pensando. Com baba e tudo. Agora eu quero voltar nessa imagem aqui para ver uma coisa com vocês que eu já ensinei em outros lugares. Onde estaria a posição de Jesus e dos discípulos ali? Bom, Jesus era o anfitrião. Se ele era o anfitrião, ele não podia estar no meio. Onde é que eu falei que o anfitrião ficava? Aqui, ó. Quer dizer, minto, ele teria que estar no meio, aqui. Não no meio, na mesa do meio. Jesus então estaria mais ou menos onde está essa moça aqui. Aqui ficaria Jesus. Ele era o anfitrião. E onde estariam os discípulos? Vamos ler João, Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 13, versículos 21 em diante. João, capítulo 13, versículos 21 em diante. Jesus lavou o pé dos discípulos, foi com eles à mesa, mais ou menos daquele jeito ali, e diz no verso 21, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos se olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, estava ali aconchegado a Jesus um dos seus discípulos a quem ele amava. Estava aconchegado. Esse aconchegado é reclinado no peito de Jesus, no lado do coração. Quem poderia ser? João. Se ele estava aconchegado a Jesus, João deveria estar aqui. Porque Jesus tinha que estar com a mão livre para poder tocar na comida. Então João não podia estar encostado lá de cá. Para estar aconchegado, João tinha que estar do lado esquerdo. Então já matei a charada. Jesus estaria aqui, João estaria aqui. Oi? Não, pressupondo que mesmo o canhoto não podia tocar na comida com a mão esquerda. Tanto é que até hoje, se você esticar a mão esquerda para um muçulmano, chamou para briga. A mão esquerda é para limpeza pessoal. A direita que é para tocar na comida. Por isso que em alguns países muçulmanos, quando o camarada rouba, eles cortam a mão do sujeito, porque aí ele só tem uma mão para tocar na comida e limpar o corpo. Aí ninguém come com ele mais, ele está excluído da comunidade para sempre. Essa é uma exclusão eterna. Agora, vamos continuar o texto. Verso 24. A este fez Simão Pedro sinal dizendo-lhe, pergunta quem ele se refere. Ora, a este fez sinal, fez Pedro sinal. Para Pedro fazer sinal para ele, Pedro não podia estar aqui. Senão falaria aqui. Não creio que Pedro também estivesse aqui, porque senão não diria que Pedro fez sinal. Fez sinal é quem está em frente, no grego, semeion. Pedro só poderia estar onde? Num desses três lugares aqui. Quem eu falei que ficava ali? Os mais simples. Olha que lição que Jesus dá a Pedro. E enquanto Pedro fez sinal, escuta, pergunta a quem ele se refere, Pedro aqui. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Para Jesus poder usar a mão direita, molhar e dar para alguém, Judas tinha que estar onde? Do outro lado. O que a gente percebe? Até o final do seu ministério, Jesus instou com o Judas e o colocou em posição privilegiada. Judas não traiu Jesus porque Jesus falhou com ele. Porque Jesus, pelo contrário, até o final Jesus lutou com Judas. Esses são alguns exemplos que eu poderia dar muitos outros para vocês de como a arqueologia, o estudo do contexto, nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Mas eu não posso terminar isso aqui de uma maneira senão espiritual.
O que essa verdade de Jesus colocando Judas do seu lado ali, do lado dos mais íntimos, me ensina? Ela me ensina que é mais difícil se perder do que se salvar. Porque para me perder, eu tenho que rejeitar um Deus todo-poderoso. Para me salvar, meu único papel é não atrapalhar o que Ele está fazendo. E já é um grande papel. Não atrapalhe a obra de Deus. E aprenda uma coisa que eu vou dizer, não esqueça disso nunca mais na sua vida. Assim como Ele fez com Judas, Ele vai tentar com cada um de nós até o final. Ninguém vai para o céu porque Deus não quis. Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Não se esqueça disso. Deixe o Salvador te encontrar. Deixe Ele salvar você, para que possamos um dia todos irmos com Ele para o reino celestial e ouvirmos dos lábios do Senhor histórias e verdades que hoje nós ainda nem imaginamos que existam. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção. Quantas vezes me vejo em situações em que o orgulho não permite o perdão, quando o meu eu domina o meu viver e as ações do Senhor longe de mim já estão. Nessas horas preciso lembrar de Deus, que o perdão sempre me deste Me ensinou a perdoar, não somente 7 vezes, mas perdoar 70 vezes 7. Assim como Jesus demonstrou, devemos também perdoar, deixar pra trás o que passou, pois sei que isso é amar. Não importa o tamanho da falta, Ele sempre estende essa graça. Se foi assim que Ele nos ensinou, não resista, apenas faça. antes do
passou, ou quantas vezes perdoar.